Acendeu. Gruda aí. Você consegue? Pronto. Deus. Tá ligado já? Senhor, usa a tua serva com poder e graça. Pai querido, sabemos que ela tem uma palavra vivificante, uma palavra que levanta o ânimo daqueles que estão abatidos. Por isso, Pai, usa ela com poder e graça, no nome santo do Senhor. Em nome de Jesus. Não se preocupe, pois o parto será bem sucedido e todos os preparativos pós e antes serão bem sucedidos, porque a mão de Deus está neste negócio. Não vai faltar, vai sobrar. Até os 3 anos, você vai ver só que beleza. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, eu sempre falo que eu não sou pregadora, né? Eu estou aprendendo aqui, todos nós, né? Nas quintas estamos aprendendo bastante, né? A gente dá uma saudaçãozinha básica. Pregador é o Alfredo, é a pastora, é a Fátima, são eles, né? Mas eis-me aqui, né? Por mim, eu não estaria, né? Mas a misericórdia do Senhor a cada dia nos renova. Eu fiquei ainda mais nervosa quando eu vi o Enéas. Eu falei, meu Deus, Enéas, um monte de gente, ai meu Deus. Ai meu Deus, mas amém. Para a honra e a glória do Senhor, né? Eu vou ler, irmãos, em Ruth. Ruth, uma mulher virtuosa, obediente, né? Vou começar, tá? Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ele com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou à terra de Moabe. Portanto, nesta, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras no lugar onde estivera, e indo elas, caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: Ide, voltai cada uma para sua casa, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quanto eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Obstesse-vos-eis de tomardes maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga teu Senhor descarregado contra a minha sua mão. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Aqui, irmãos, nós vemos uma família, né, que é onde eles estavam passando fome ali naquele momento.
e eles foram para Moabe. Né? Elimeleque com sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Mahlon e Quilion. Né? Ali eles ficaram por um tempo. Infelizmente, Elimeleque morreu, né? Deixando assim Noemi viúva com seus 2 filhos, né? E esses 2 filhos casaram com mulheres moabitas, né? Cujo nome era Orfa e a outra Ruth. E ali eles ficaram cerca de quase 10 anos, né? E mais uma fatalidade horrível aconteceu, né? Os 2 filhos de Noemi faleceram, né? Imagina a cabeça dessa mulher, né? Perdeu seu marido e agora seus 2 filhos e suas noras dependendo dela, né? E sem ter para onde ir, sem ter o que fazer. Ali Noemi voltou, né? Para ajudar. E no meio do caminho, ela pensou, né? Eu não tenho nada para oferecer, né? Para minhas noras. Então volta. Cada uma de vocês volta para a terra para a sua casa, para a sua família. E ali vocês podem casar novamente, elas poderiam ter filhos porque eram novas, e ali Noemi abençoou as suas noras, para ter marido, para que elas fossem noras boas, como foi com ela. Né? E ali as noras não queriam se despedir de Noemi, elas não queriam ir embora. Né? E acabou que ela convenceu. Ali Noemi falou que ela não tinha idade para ter filhos mais, né? Porque ela não tinha descendência, né? Então, Orfa foi embora, a beijou, abraçou, chorou e foi embora. Mas Ruth, ela se apegou a Noemi, porque Ruth não tinha Noemi como uma sogra, ela tinha Noemi como uma mãe, né? E ali Ruth não quis ir, ela insistindo, com Ruth. Olha o que Ruth falou, é a parte que eu mais gosto, né? A parte que eu mais me identifico, porque eu amo a minha sogra. Não sei aqui se todos, né, têm uma convivência boa com a sogra, se não, né? Mas aqui é uma referência, não só com as sogras, né, irmãos? Com a família toda. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver. Se outra coisa não seja, a morte me separar de ti. Olha que coisa linda essa relação de Ruth com Noemi, porque ali, creio eu, ela viu que Noemi ficou sozinha, né? Noemi ali ficou desamparada sem ninguém. E ela não quis deixar Noemi naquele momento sozinha. Eu e minha sogra, minha relação comigo e a minha sogra, né? Eu tinha 16 anos, eu tive que sair da casa onde eu morava com meu irmão, não tinha para onde eu ir. E assim o Felipe me levou para a casa da minha sogra. E ali minha sogra me acolheu como uma filha, né? Porque tem sogra que só a misericórdia de Deus também, né? Faz um inferno. Mas eu tive, não uma sogra, irmãos, eu tive uma mãe que cuidou, que zelou de mim. Eu era adolescente na época, né? 16 anos. Então, assim, eu ia para a escola, quando eu chegava, o meu cuscuz já estava pronto, né? Cuscuz com ovo, que eu amava, meu cuscuz com jabá. Então, assim, como não amar uma sogra dessa? Como não ser grata a uma sogra dessa? Porque eu vejo muitas pessoas ingratas que quando tem as coisas, quando consegue as coisas, esquece de quem ajudou, né? E graças a Deus eu sou grata à minha sogra, por isso que eu me identifico, né? Noemi, lógico, mas top das tops, né? O que ela fez ali é raro uma nora fazer, né? Mas eu me identifico pelo zelo, né, que ela teve com a sogra dela. E é isso que eu tenho pela minha sogra. E eu creio que os irmãos também, né? Quem não tem, irmãos, procure ter, né? Mesmo a sogra sendo ranzinza, ruim, vai lá, dá um abraço, sogra, eu te amo. No Dia das Mães, dá um presentinho para a sogra. Não custa você agradar, não custa você ser melhor e fazer a diferença, né? Minha sogra, ela não liga para presente, irmãos. Minha sogra, você comer na casa dela tá ótimo. Porque às vezes eu tô com preguiça de fazer comida, eu falo, ai,
Sogra, você tem comida aí? Tem, minha filha, pode vir. Né? Então, que seja assim, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Voltando aqui, Noemi viu que não tinha mais jeito. Noemi viu que Ruth ia de qualquer jeito com ela. Então, ficou de boa, parou de falar. E ali elas chegaram, né? Chegaram até Belém, né? E as pessoas, irmãos, se comoveram com a história de Noemi, né? É uma história muito triste, uma história de, poxa, perdeu o marido e os 2 filhos, né? E as pessoas começaram a perguntar, nossa, essa é Noemi? Né? E ela respondeu, não, eu me chamo Mara. Por quê? Porque o que significava Noemi, ali, ela não estava vivendo aquele momento do que o nome dela significava. E sim, Mara, olha o que significa Noemi na Bíblia: agradável, além de suave e encantadora. E Mara, amargo. Na Bíblia, Mara significa amargo. E era o que Noemi estava sentindo naquele momento. Amargura, sem esperança, né? Porque para ela não conseguia mais ser feliz por causa da situação que ali ela estava vivendo, né? E, irmão, não é fácil você passar por uma prova dessa, né? Só sabe quem já perdeu o marido, quem já perdeu seus filhos, sabe a dor que é você perder quem ama, né? Então tem pessoas que não entendem isso. Ah, vai, irmão, vai passar, mas tem um tempo aí. Tem um tempo de luto, tem um tempo tem gente que vai se adaptar bem, vai, mas tem gente que vai ficar magoada, né? E nós temos que fazer o quê, irmãos? Abraçar essas pessoas, amar, né? Porque não é fácil passar por essas provas e não se dignar. Tem uma vez que eu e o Felipe, a gente estava vindo do banco, aí a gente estava andando, vindo do banco, aí a gente encontra uma mulher, tipo, falando sozinha, a irmã da igreja. Aí a gente parou assim, aí ela, ô irmão, a gente às vezes tem que brigar com Deus, né? A gente tem que colocar Deus na parede, porque não é possível não, que eu tô passando por essa prova não. A gente tem que colocar ele na parede, porque não existe isso não. Aí eu e o Felipe riu demais. Como assim colocar Deus na parede pela prova que a gente tá passando, né? Mas tem pessoas que não sabem entender o propósito de Deus, né? Não sabem esperar o momento certo para aquilo ali acontecer, né? E por muitas vezes as provas que eu já passei, eu tentei não murmurar, eu tentei não questionar Deus, né? E graças a Deus, para a honra e a glória do Senhor, eu tenho conseguido. Não é fácil, irmãos. Às vezes vem coisas na nossa cabeça que o diabo coloca, né? Situações que você lembra o que você passou, mas se eu estou aqui de pé, irmãos, para contar que eu venci, você pode vencer, porque Deus, ele é Deus de promessas. Ele não é Deus que mente, ele faz, acontece. Só tem um tempo certo, só tem um tempo determinado que às vezes a gente não esperamos, a gente quer para ontem, né? E ali, irmãos, Noemi e Ruth chegaram no tempo da saga da cevada, né? Cevada, a principal planta do pão, né? Então, assim, elas chegaram no tempo bom de colheita, né? E ali ela pediu, na parte 2 de Ruth, Ruth era uma mulher muito obediente, tudo ela pedia permissão para a sogra, né? Para fazer. E assim ela foi apanhar espigas no campo, né? E ali ela pediu permissão aos servos que o que sobrasse, ali se ela pudesse pegar. E ali ele permitiu que ela pegasse. E naquele lugar tinha um parente de Elimeleque, um parente próximo de Elimeleque. Aí Deus já estava agindo na vida de Ruth, né? Poderia ser que Noemi não estava enxergando naquele momento, mas Deus já estava agindo na vida dela, né? E permitiu que ela fosse naquele campo. E no campo de quem? De Boaz, né? E ali Boaz chegou, viu aquela jovem, perguntou, né, ao servo quem era, e ele explicou para ela a situação de Ruth, ele explicou a história de Ruth, o que Ruth fez, né, pela sua sogra, né, e ali ele permitiu que Ruth pegasse o que ela quisesse. Um certo dia ele chamou Ruth e falou para ela, você pode comer, você pode beber conosco, né,
E ela ficou maravilhada, irmãos, porque ele nem conhecia, né? Ela falou, nossa Senhor, o Senhor nem me conhece, né? Deus vai usar pessoas que você menos imagina para te abençoar. Deus vai usar aquele que você fala que não dá, não vai, mas Deus vai fazer, porque Ele é Deus na sua vida, né? E assim Deus usou Boaz para abençoar Ruth e deixou ela comer, beber, se fartar ali e levar para sua sogra, né? Porque Deus ele faz assim nas nossas vidas. Ele usa quem tem, né, para poder te abençoar. Ele usa quem tem condições para poder te dar o que você precisa. E ali ela ficou maravilhada com aquilo que aconteceu, foi contar para sua sogra, toda feliz, né? Irmão, eu tô resumindo, tá? Eu tô dando uma resumida. E ali ela se alegrou muito, chegou na sua sogra toda feliz, e a sua sogra perguntou para ela, né, aonde que ela tinha apanhado aquelas espigas, e ela falou, no campo de Boaz. E ali, irmãos, eu vejo esperança no coração de Noemi. Ali eu vejo a esperança acender na vida de Noemi, porque Noemi teve uma nova chance, teve uma nova oportunidade, né? E ali Noemi explicou que Boaz era parente, né? Era parente de Elimeleque, era o resgatador delas. Boaz era uma esperança que tinha na vida de Noemi, né? E aqui, irmãos, eu anotei o que significa resgatador. Era um parente que se voluntariava para assumir responsabilidade pela família estendida, né? Então Deus, ele fez com que Noemi saísse de lá para ir para Belém, porque ali havia alguém que ia ajudá-las. Ali havia alguém que ia abençoá-las, que ia protegê-las, né? E Ruth continuou trabalhando lá, porque Noemi falou para ela continuar, porque lá ela estava sendo protegida, né? Estava sendo, como que se diz? Bem aconchegada lá, então ela continuou trabalhando lá, né? E um certo dia Noemi perguntou, Ruth, você não quer ter filho? Você não quer ter família? Né? Na parte 3 de Ruth. E ali Noemi, creio eu que Deus, né, usou a vida de Noemi para falar para Ruth, né, Ruth, veste sua melhor roupa, põe seu melhor perfume, né, e ali você espera Boaz comer, beber, se fartar, né, e quando ele dormir, descobre os pés deles e deita sobre os pés dele, né, e assim Noemi fez, porque Noemi era uma pessoa muito obediente à sua sogra. Por isso que ela era uma mulher virtuosa, pela obediência e a fidelidade que ela tinha, né? E assim ela foi, irmãos. Ela foi, se vestiu, estava toda cheirosa, creio eu, né? E ela esperou Boaz beber, Boaz comer, e ali ele se deitou num monte de cereais, dormiu. E ali Ruth descobriu seus pés e deitou sobre os seus pés. E quando Boaz acordou, irmãos, viu Ruth lá, né? Se assustou, claro, né? Uma pessoa deitada assim, ninguém vai. E perguntou quem era ela. Ela falou: sim, eu sou eu, sua serva. E ali Ruth contou a história. Ruth contou que ele era o resgatador delas, né? E muito se alegrou Boaz, porque ele sabia que Ruth era uma mulher virtuosa, que era uma mulher fiel, que era uma mulher temente a Deus. Né? E ele falou para ela que tinha um parente mais próximo que ele, que se ele não a quisesse, a responsabilidade, ele casaria com Ruth. Então, já começou ali a promessa do Senhor se cumprir na vida de Ruth e Noemi. Uma mulher sem esperança, com raiva, decepcionada com o Senhor, mas não sabia ela que o Senhor estava preparando algo maior do que ela imaginava. É o que o Senhor está preparando nessa noite na tua mão, algo maior do que você imagina, porque nós imaginamos algo pequeno, mas Deus tem algo muito maior nas nossas vidas. E assim, irmãos, Boaz foi, conversou com esse rapaz, falou da história ali de Noemi. Ele até no início quis pegar as terras, né,
para comprar, mas depois Boaz comentou sobre Ruth e Noemi, que ali ele tinha que casar com Ruth, né? Por ele ser o parente próximo. E ali ele não quis, irmãos. Ele não quis se opor, ele não quis essa responsabilidade para ele. Né? O que eu vejo, Deus trabalhando no coração dele, porque Deus permitiu que ele não quisesse casar com Ruth. Né? E ali Boaz, ele prometeu para Ruth que se ele não fosse casar, ele casaria. E Boaz casou com Ruth, na parte 4. Boaz casa com Ruth, e ali Ruth começa a descendência, né? Ali Ruth tem filhos, então como Noemi considerava Ruth como sogra, né? Ela teve netos, que ela pensou que ela não ia ter uma descendência. Noemi pensou que tudo tinha acabado naquele momento que os filhos dela morreram, né? Mas Deus é Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Quando ele faz por completo. Quando ele permitiu que tirasse tudo de Jó, ele deu em dobro, né? E eu creio que não foi fácil, né, para Noemi, mas Deus deu tudo em dobro para ela, tudo maravilhosamente mais, irmãos. E o que nós aprendemos nessa história de Ruth? Ser grato pelas pessoas que nos estendem a mão. Ser grato por quem nos ajuda. Ser grato por quem estava conosco quando nós não tínhamos nada, né? Eu, irmãos, no meu chá de bebê, foi tudo preparado pelo Senhor. Toda vez que eu prego, eu choro. Foi tudo preparado. Eu não tinha condições de fazer uma decoração linda daquela. Eu não tinha condições para nada, né? E Deus usou uma menina para decorar de longe, a Mônica, né? Conheci a Mônica, a gente faz a parte da dança. Mônica fez uma decoração maravilhosa para Flávia. Até eu falei para a Andréia, né? Que a Andréia ajudou muito também a Fá. Deus usou muito a vida da Fá, da pastora, quem me ajudou. Agradeço de coração. E isso vai ficar pro resto da minha vida, irmãos. Porque eu não esqueço quem me ajuda. Sabe? Eu sou grata o resto da minha vida. Eu estava até comentando hoje com a Fá da Mayra. A Mayra no meu casamento, poxa, a Mayra me ajudou tanto. Sabe? Porque é uma pessoa que você pode contar qualquer dia, qualquer hora. É a Mayra. E daí ela me ajudou muito no meu casamento. Eu sou grata a Deus pela vida dela até hoje. Ela me levava na pastora Luísa, ela me trazia, ela que ia ver o negócio do vestido comigo. Como não ser grata a uma pessoa dessa? Aí porque já passou anos, eu vou esquecer, né? Jamais. Então assim, irmãos, o chá da Flávia foi maravilhoso para a honra e a glória do Senhor, porque Ele preparou cada detalhe. E eu creio que Deus usou o pastor Giba, porque às vezes a gente fica sei lá, receosa, não sei se é medo de algo faltar, sei lá, ou que o parto, quem já teve parto normal ou cesárea, sabe como que é. Então, claro que a gente fica, né, naquela coisa, naquela opressão. Mas eu creio que já deu tudo certo, irmãos, para a honra e a glória do Senhor. E o que Deus faz hoje, irmãos, nós não entendemos. Nós iremos entender mais para frente. O processo que você está passando hoje, você não está entendendo agora. Como assim eu estou passando por isso se eu estou buscando a Deus? Se eu estou na casa do Senhor 24 horas, se eu estou orando, se eu estou jejuando. Mas você tem que passar por esse processo, né? Você tem que passar para que Deus te fortaleça cada vez mais, para que você dê exemplo para outras pessoas. Porque nós somos, você acha que ninguém está te olhando? Você acha que você não está sendo espelho na escola? Você acha que você não está sendo espelho no trabalho? Aonde você convive com as pessoas? Olham, irmãos, pode ter certeza. Porque teve um dia que, de tanto passar por processo, eu me afastei um pouquinho. Eu não bebi nem nada, mas deixei de ir. E daí eu vesti um short, tipo um shortinho curto, né? Assim meio só para variar. Aí eu falei, nossa, gente, eu comentei com a menina lá, a vizinha, nossa, tá muito curto esse short. Mas você não tá indo na igreja mesmo mais? Então, pouco importa. Nossa, caiu aquela ficha. Sabe quando vem aquela... Fala, meu Deus do céu, o que de exemplo que eu tô passando para essas pessoas aqui da Dracena?
que são abençoadas, né? Que ali já é uma luta diária. Você vestir um short curto, minha amada, não dá certo. Nunca mais eu usei short curto na minha vida. Nenhum lugar. Só se for no passeio, mas não é tão curto. Então, nós somos exemplos. A Fá mesmo lá, gente, é psicóloga. Vocês têm ideia? O pessoal chega na loja dela, desabafa. E olha que às vezes ela nem conhece. Aí o pessoal desabafa, conta a história. Aí ela pergunta do porquê, aonde, pra quê, não sei o quê. Ela é assim, ela é investigadora. Então, nós temos um propósito onde nós moramos. Porque às vezes a gente chega um cliente mesmo, vários clientes já desabafaram tanta coisa comigo, né? Então nós somos exemplos, sim, de cristãos na vida das pessoas. E no colégio principalmente, viu, adolescentes? No colégio, a gente tem que dar exemplos de cristão. Esses que estão aprendendo, né, aqui na igreja, que estão vindo, que estão tocando, que estão louvando ao Senhor, tem que passar Jesus para essa geração. Né, que é uma geração que está se influenciando com o mundo. Né? E é tão bonito ver um jovem, né, falando de Deus, falando que está na igreja, porque muitos têm vergonha de falar. E que nós possamos orar, irmãos, para essa nova geração que está vindo de adolescentes. Sabe? Que são meninos com potencial, mas que o inimigo tem tentado tirar eles da presença de Deus. Que nós possamos orar. Amém? E, para finalizar, quero dizer que os sonhos de Deus jamais vão morrer. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Orem por mim, tá, irmãos? Amém? Foi rápido. Vai ser o mês que vem, a Flavinha. Amém. Ó, então, eu estava falando, você sabe do que eu me lembrei? Olha só, a Ruth e a Noemi, as duas foram viúvas. Sim. Mas a Noemi ela tinha uma bênção dobrada. Porque a Ruth era todo a Noemi era viúva e estrangeira. E o que Deus fala? Deus fala no livro de Deus. Ele não me abençoa o órfão, o estrangeiro e a viúva. Por isso que a bênção de Deus, por isso que ela foi escolhida, a avó de Davi. A gente nunca vai entender quando Deus quer a gente. Sim. Nunca. Nunca vai tentar entender Deus. Nunca você vai tentar entender. Nem Deus não se explica. Deus é Deus. Amém. Amém? Você tem um ótimo final de semana. Não se esqueça, domingo nós teremos o culto, às 10h30. Ore, vigie, né? E temos que levar esse povo aí a conhecer o Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Sério.